Você já parou para pensar quem moldou a pessoa que você é hoje? Quem foram aqueles que, com gestos silenciosos ou palavras firmes, plantaram em você sementes de caráter, disciplina e coragem? Marco Aurélio, imperador e filósofo, começa suas meditações não falando de batalhas, nem de estratégias políticas, nem mesmo de teorias filosóficas. Ele começa agradecendo. Ele escreve um inventário de gratidão, como se quisesse registrar diante do universo que nada do que ele é nasceu sozinho. E antes de mergulharmos nessa reflexão, quero te pedir algo. Se você acredita que a gratidão pode mudar a forma como enxergamos a vida, curta este vídeo agora, compartilhe com alguém que você respeita e vamos juntos espalhar essa chama estoica, porque o que você vai ouvir aqui é mais do que um livro antigo. É um lembrete vivo de que todos nós somos herdeiros de algo maior. A humildade de um imperador. Imagine o homem mais poderoso do império. Ele poderia ter começado exaltando suas vitórias, suas decisões, sua glória. Mas não. Marco começa reconhecendo cada pessoa que o influenciou. É como se dissesse: eu sou fruto de outros. Eu devo minha vida àqueles que me moldaram. Essa é a primeira lição. A vida não é apenas o que conquistamos, mas o que herdamos em forma de caráter, exemplo e sabedoria. Ele cita avós, pais, mestres, até amigos próximos. Cada pessoa deixou nele uma marca, e ao registrar isso, ele nos mostra algo essencial. Se queremos viver como estoicos, precisamos primeiro reconhecer que não somos autossuficientes. O avô Vero, bondade e serenidade. De seu avô, Marco aprendeu a bondade e a serenidade de espírito. Isso pode parecer pequeno, mas é imenso. Num mundo movido por vaidade e correria, um homem que permanece bondoso já é gigante. No presente, talvez isso signifique escolher não viver em função da ostentação. Ser simples, mesmo em tempos de exibicionismo. Ser bondoso, mesmo quando ninguém percebe. O avô de Marco deixou o recado. A força verdadeira começa na calma e na bondade. A mãe, generosidade e reverência. De sua mãe, Marco aprendeu a piedade, a reverência e a generosidade. Ela era mulher que vivia de modo simples, mas que tinha o hábito de ajudar sempre que podia. No mundo moderno, isso é quase revolucionário. Vivemos cercados por uma cultura de acúmulo, de guardar, de reter. Mas Marco reconhece que, da mãe, recebeu um exemplo precioso. O valor não está no quanto se tem, mas no quanto se oferece. Quem você admira mais? Aquele que acumula ou aquele que divide? A mãe de Marco deixou a resposta em sua vida. O pai. Dignidade silenciosa. De seu pai, Marco guardou a dignidade. A presença firme de alguém que não precisa de alarde para ser respeitado. Na vida atual, isso nos lembra de algo poderoso. Dignidade não está em títulos, nem em riquezas, mas na maneira como conduzimos nossa vida. É quando a postura fala mais alto que as palavras. Pense em quem você respeita profundamente. Muitas vezes, não é pelo que dizem, mas por como vivem. O bisavô. Moderação. Do bisavô, Marco aprendeu a moderação, a não se perder em prazeres supérfluos, a não gastar tempo com futilidades. Esse conselho atravessa séculos. O excesso nos escraviza. Seja excesso de comida, de bebida, de distrações ou de vaidade. O homem que se deixa dominar por prazeres já não é senhor de si. Quantas vezes você já terminou um dia percebendo que gastou horas em coisas inúteis? O bisavô de Marco deixou a lembrança. Moderação é liberdade. O tutor. Disciplina. De seu tutor, Marco aprendeu a disciplina, a firmeza, o foco, a resistência às birras da infância. Hoje chamamos isso de autodomínio. Sonhos sem disciplina são apenas desejos que se perdem com o vento. A disciplina é o alicerce da vida firme. Quantos planos você já abandonou porque deixou a disciplina escorregar? Marco aprendeu cedo que nada substitui a constância. Rústico. Filosofia como prática. De Június Rústico, Marco recebeu uma das lições mais preciosas.
A filosofia não é espetáculo, é prática. Não é sobre falar bonito, mas sobre viver bem. Isso é extremamente atual. Em nossa era, há muitos que ensinam, mas não praticam, que exibem, mas não vivem. Rústico mostrou que o verdadeiro sábio não brilha pelo discurso, mas pela vida. Apolônio, liberdade interior. De Apolônio, ele aprendeu a liberdade interior, o controle sobre as emoções, a calma diante da dor, a serenidade diante da dificuldade. Quantas vezes somos dominados por raiva, medo ou ansiedade? Apolônio mostrou a Marco que ninguém é livre enquanto é escravo das próprias emoções. A maior prisão é interior, a maior libertação também. Sexto, humanidade. De Sexto, Marco aprendeu a humanidade, o trato doce, o olhar generoso, a paciência diante dos erros alheios. Isso pode parecer fraqueza, mas é a maior das forças. Ser paciente não é se calar, é compreender, é ter domínio para não reagir de forma impensada. Quantos conflitos poderiam ser evitados se exercitássemos mais a paciência? Marco nos ensinou a paciência. Alexandre, o gramático. Até de Alexandre, o professor de gramática, Marco tirou uma lição. Ele aprendeu que corrigir alguém não deve ser feito com arrogância. É possível instruir sem humilhar. No mundo moderno, isso vale para todos nós. Corrigir sem exibir superioridade. Ensinar sem rebaixar. Porque o verdadeiro sábio não busca vencer, busca elevar. Cátulo, lealdade. De Cátulo, Marco aprendeu a lealdade, a amizade verdadeira, a recusa à intriga, a firmeza diante de laços. Hoje vivemos em relações frágeis, descartáveis. Marco nos recorda que amizade é pacto de lealdade, não conveniência momentânea. Diógenes, amor à verdade. De Diógenes, Marco aprendeu a buscar a verdade acima das ilusões, a não se deixar levar por superstições, mas a confiar na razão. Isso ecoa de forma impressionante hoje. Vivemos cercados por informações falsas, por opiniões vendidas como certezas. Diógenes lembrava: busque a verdade, mesmo que doa. Um mosaico de virtudes. Cada pessoa deixou em Marco uma virtude. Cada nome é um pedaço de sua alma. E aqui está o convite. Faça o mesmo. Quem te ensinou paciência? Quem te ensinou coragem? Quem te mostrou o valor da dignidade? Não importa se foi alguém próximo ou um estranho que cruzou seu caminho. Todos nós carregamos pedaços dos outros dentro de nós. A vida não é só conquista, é herança de virtudes. Um antídoto contra a soberba. Na cultura atual, ouvimos muito: seja autêntico, não deve nada a ninguém. Mas Marco mostra o contrário. Somos frutos de muitos. E essa consciência é um antídoto contra a soberba. Porque quando lembramos o quanto devemos a outros, perdemos a arrogância e ganhamos humildade. Quem vive em gratidão não precisa de vaidade. O exercício prático. Pegue papel e caneta. Escreva a lista dos nomes que te formaram. Pode ser sua mãe, seu pai, um professor, um amigo, até alguém que já se foi. Reconheça. Lembre. Agradeça. Esse exercício não é apenas sentimental. Ele fortalece a alma. Porque quando sabemos de quem herdamos virtudes, nos lembramos de que também somos responsáveis por transmiti-las. Você está ouvindo a voz de Marco Aurélio ecoar através dos séculos. Um imperador que, em vez de vangloriar-se, escolheu agradecer. Um homem que, no topo do poder, começou pela humildade. E essa é a primeira chave do estoicismo. A verdadeira grandeza começa na gratidão. Você percebe a beleza do que Marco Aurélio fez? Ele poderia ter escrito tratados técnicos de filosofia, como outros fizeram. Poderia ter registrado apenas instruções militares ou leis, mas não. Ele começou pelo coração. Ele começou lembrando que o ser humano não nasce pronto, que cada virtude é uma herança. E esse reconhecimento molda uma vida inteira. Porque quem se lembra das raízes não se perde no vento das circunstâncias. O valor de Antonino Pio.
Entre os nomes que Marco cita com profunda gratidão está Antonino Pio, seu pai adotivo e imperador antes dele. De Antonino, Marco aprendeu a justiça, a firmeza, a serenidade. Aprendeu a governar sem pressa, a ouvir antes de agir, a cuidar do povo como quem cuida de um lar. Antonino era exemplo de calma diante de crises, de moderação diante de riquezas, de equilíbrio em todas as decisões. Marco escreve quase como quem descreve um ideal humano. E aqui está uma lição eterna. Não importa o cargo, não importa o poder. Quem governa mal a si mesmo não pode governar nada. Antonino mostrava pelo exemplo que autodomínio é a raiz de toda autoridade verdadeira. No mundo moderno, podemos aplicar isso em casa, no trabalho, em qualquer esfera. Um líder que grita, perde respeito. Um líder que se mantém sereno, ganha confiança. Os professores gregos. Marco também lembra dos professores que lhe deram gosto pela filosofia e pela lógica. Eles não apenas ensinaram teorias, mas mostraram que o pensar correto conduz a viver correto. E essa ponte é crucial, porque de nada adianta saber muito se não se vive melhor. Quantos especialistas vemos hoje que dominam teorias, mas tropeçam nas próprias vidas? Marco aprendeu que filosofia não era para biblioteca apenas, mas para a vida. Não era ornamento, mas ferramenta. E aqui, nós modernos, recebemos o mesmo chamado. Todo conhecimento que não melhora a vida prática é peso morto. Os deuses e o destino. Marco também agradece aos deuses. Ele reconhece que, mesmo sem escolha, nasceu em uma família que lhe deu acesso à filosofia, que não o corrompeu em vícios, que o guiou para mestres justos. Veja que interessante. Mesmo um estoico, que fala tanto sobre razão e disciplina, não deixa de reconhecer o papel do destino. Ele agradece por aquilo que não estava no seu controle. Essa é uma chave poderosa para nós. Não apenas aceite o que está fora do seu controle, mas agradeça por ele. Você não escolheu a época em que nasceu, não escolheu sua origem, sua língua, sua cultura inicial, mas tudo isso é matéria-prima da sua vida. E se Marco Aurélio, imperador, podia agradecer até pelas condições que não escolheu, nós também podemos. Gratidão como prática estoica. Muitas vezes, associamos estoicismo apenas à resistência, ao endurecimento diante da dor. Mas veja como ele começa, com gratidão. Isso muda tudo. A gratidão não é apenas sentimento, é treino da mente. É uma forma de lembrar que não somos vítimas, nem autores solitários. Somos cooperadores de uma trama maior. E essa prática é revolucionária porque quebra o ciclo de insatisfação. O ser humano moderno olha para tudo aquilo que não tem. Marco nos ensina a olhar para tudo que já recebemos. O que acontece quando esquecemos a gratidão? Quando esquecemos da gratidão, alimentamos a ilusão de que somos autossuficientes. Passamos a exigir mais da vida, dos outros, do destino. Caímos na arrogância. E a arrogância é a raiz da queda. Quem acha que se fez sozinho, se perde no primeiro tropeço. Já quem vive em gratidão, se mantém firme, porque lembra que carrega dentro de si vozes, exemplos e forças de muitos. Gratidão como resistência ao ego. Um detalhe importante, Marco Aurélio escreve essas palavras para si mesmo, não para publicar. Isso significa que não era autopromoção, não era teatro, era exercício íntimo. Ele sabia que o ego humano é traiçoeiro, e uma das melhores formas de combater o ego é se lembrar dos outros. Pense no quanto isso serve para nós hoje. Em tempos de redes sociais, onde todos querem mostrar que são únicos, autênticos, independentes, talvez o exercício mais transformador seja reconhecer: eu sou fruto de muitos. Essa consciência diminui a vaidade e aumenta a humanidade. O reflexo para nós. Agora, faça um exercício. Lembre de quem te ensinou algo essencial. Pode ter sido um conselho simples, pode ter sido um exemplo silencioso. Talvez nem a pessoa saiba o quanto te marcou. E perceba, você carrega esse reflexo. Você é continuação da virtude que um dia recebeu. Isso muda até nossa responsabilidade. Assim como herdamos virtudes,
também deixamos virtudes. Assim como fomos moldados, também moldamos. O ciclo de transmissão. Quando Marco agradece aos seus mestres, ele está mostrando que recebeu um tesouro, mas também sugere: esse tesouro deve ser passado adiante. E aqui está uma pergunta para você. Quais virtudes você está transmitindo? Se alguém escrever amanhã um inventário de gratidão, será que seu nome estará lá? E se estiver, será por qual motivo? Esse é o chamado do livro 1. Reconheça o que recebeu e torne-se alguém digno de ser lembrado. A vida como corrente de exemplos. Pense em uma corrente longa. Cada elo representa uma pessoa. Você recebeu força de elos anteriores e você é elo para os que virão. Isso é mais que metáfora, é realidade. A vida humana se sustenta nessa corrente invisível de exemplos e virtudes transmitidos. Marco não quebrou a corrente, ele reforçou. Nós também somos chamados a reforçá-la. A lição de humildade. Há algo profundamente humano nesse início das meditações. O homem mais poderoso do mundo começa ajoelhado na memória de quem o moldou. Isso é humildade. Não humildade de falsa modéstia, mas humildade real, que reconhece a verdade. Ninguém se fez sozinho. E essa humildade é a base de toda a sabedoria, porque só o humilde aprende, só o humilde agradece, só o humilde cresce sem perder a essência. Conexão com a vida moderna. No ritmo acelerado de hoje, muitos correm atrás de status, conquistas, dinheiro, mas no final, o que restará? As virtudes que recebemos e transmitimos, o caráter que herdamos e entregamos, as marcas invisíveis que deixamos nas pessoas. Esse é o legado real. Marco Aurélio nos ensina que, mesmo no trono, o maior triunfo é reconhecer a herança das virtudes. Convite final. E aqui eu quero falar diretamente a você. Pratique esse inventário. Escreva os nomes, lembre os exemplos, reconheça as virtudes. Esse exercício vai te dar raízes profundas, vai te dar calma diante das tempestades, vai te dar clareza para viver sem arrogância e sem vazio. A gratidão não é adorno, é arma contra a vaidade, é escudo contra o desespero, é farol para o caminho. Marco Aurélio nos deixou esse lembrete para atravessar os séculos. Agora, ele chega até você. Você que ouviu até aqui já mostra algo raro, sede de sabedoria. Poucos param para ouvir, refletir, praticar, mas você parou, você mergulhou. E isso merece um elogio sincero. Você está escolhendo a transformação. Você está escolhendo caminhar com consciência. Você já é diferente, já é mais forte, já é mais profundo. Continue nessa jornada. A cada passo, você se aproxima mais da serenidade estoica.